Oiê, sejam muito bem-vindas a esse vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês todos os livros de psicologia que eu recomendo para quem está começando a estudar sobre isso ou também para quem está entrando ali, né, na faculdade de psicologia. Bom, para quem não sabe, meu nome é Júlia, eu tô no primeiro período de psicologia ainda, entrei esse ano agora, só que há um tempo atrás, né, antes de eu entrar para a faculdade em si, eu já lia muito sobre isso, então eu já entrei sabendo um pouco sobre psicologia em si, inclusive eu já tinha lido alguns livros que a faculdade está recomendando nesse primeiro período agora, então eu quero te mostrar que livros são esses e como que você já pode ir ali estudando para a faculdade. Bom, eu separei esse vídeo em 3 partes. A primeira são os livros assim, ó, essenciais que todo mundo que tá fazendo psicologia ou que se interessa por esse assunto precisa ler. A segunda parte são livros que são legais de você ler, mas que não são tão necessários assim nesse começo. E a última são livros que assim são legais, são divertidos, mas são interessantes, né? Mas não vai ser muito necessário para você na faculdade em si, é mais para ter um conhecimento extra. Na lista dos livros essenciais não poderia faltar o livro da psicologia, né, gente? Provavelmente você já ouviu falar dele, já viu ele em alguma livraria. Ele é bem completo, assim, não aprofunda em nenhum tema, mas no geral, para você ter uma ideia, assim, do geral da psicologia, ele é muito bom. Vou ler o sumário aqui com vocês para vocês terem uma ideia do que se trata esse livro, tá? Bom, na introdução ele fala sobre raízes filosóficas, que muito da psicologia que se tem hoje se dá pela filosofia, né, que tinha antigamente. Então ele vai ali uma coisa bem breve, bem por cima mesmo, sobre as raízes filosóficas. Logo depois ele entra na parte de psicoterapia, que é a minha parte preferida, pelo menos nesse primeiro período que eu tô na faculdade, pelo que eu li de alguns livros de psicologia, é a minha parte preferida, que é a psicoterapia. O inconsciente determina o comportamento, então vai falar ali um pouquinho também de psicanálise, de Freud. Dentro de psicoterapia a gente tem vários subtópicos assim, como eu falei, é bem breve, não é nada aprofundado, mas é muito bom para você ter uma consciência ali do que é psicologia no geral, todas as abordagens que ela engloba. E aí logo depois a gente entra com psicologia cognitiva, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, que também é muito legal pra mim, eu amo, porque ele fala sobre desenvolvimento do bebê, da criança, do adolescente, enfim, vai falando sobre os desenvolvimentos humanos mesmo, é bem interessante. E por último, mas não menos importante, psicologia da diferença, que fala sobre a nossa personalidade, como somos diferentes, né, um do outro. O livro é bem grandinho, tem 350 páginas mais ou menos, e só que assim, ele é bem fácil de ler, bem tranquilo de ler. E são várias figuras, então não é tão pesado, sabe? É uma figura, um textinho, outra figura, outro textinho, sabe? É bem tranquilo assim de ler. O segundo livro que eu acho necessário para você ter é esse daqui, Introdução à Psicologia. Esse daqui, gente, é um pouquinho difícil de achar, porque ele é uma edição, assim, um pouco mais antiga. Basicamente fala as mesmas coisas do livro Psicologias, enfim, outros livros que são introdutórios na psicologia, né? Que abordam de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas também não tanto aprofundada, sobre tudo que envolve a psicologia, né, mesmo? Então, assim, eu gosto bastante desse, mas se você não encontrar esse, fica tranquilo que eu vou deixar uma fotinha aqui de um livro que não é do mesmo autor, mas fala sobre basicamente as mesmas coisas desse daqui, e que eu já li também alguns capítulos desse que eu achei bem interessante também, tá? Mas vamos falar desse daqui, que é basicamente a mesma coisa do outro. Vou falar o que eu achei dele e o que tem nele. Vou ler aqui o sumário com vocês. O primeiro capítulo fala sobre o estudo da natureza humana em uma abordagem científica. O segundo capítulo fala sobre a sensação e percepção, né? Visão, tato, enfim. O terceiro capítulo fala sobre percepção, que percepção é diferente de sensação, né? Então ele vai ali explicando nessa linha a diferença dos dois, explicando os dois certinhos, né, gente? Quarto, a aprendizagem, fala sobre a nossa aprendizagem, como que a gente aprende, qual a melhor maneira, enfim. Quinto, sobre os nossos pensamentos. Sexto, sobre a nossa memória. Sétimo, inteligência e aptidões. No oitavo capítulo, hereditariedade e meio ambiente. O último livro essencial de psicologia que eu recomendo que você tenha é História da Psicologia Moderna. Esse é um livro que com certeza a faculdade vai te recomendar. Eu já tinha ele aqui em casa, então não tive que comprar. Mas de qualquer maneira, algumas faculdades, a minha também fez isso, disponibilizou ele em PDF pra gente poder ler em PDF, né? Então você pode imprimir, pode
transferir, né, pro Kindle e você consegue ler lá mesmo. Mas eu já tinha esse livro, então a história da psicologia moderna vai falar todo o processo que a psicologia teve que passar, enfim, todo o processo mesmo que teve que passar, tudo que aconteceu, né, lá pra trás pra psicologia se tornar o que é hoje. Esse livro costuma ser caro hoje na Amazon, um livro físico, se eu não me engano, tá R$90 e não é com essa capa, tá, gente? Vou deixar a capa aqui. É porque desde aqui eu comprei usado e em uma loja que tem aqui em Petrópolis, que tem vários livros mais antigos e usados. E eu não me lembro quanto foi, mas, tipo assim, também foi um pouquinho caro, né? Não foi o preço que normalmente a gente pagaria num livro normal, assim, vamos dizer. Mas se você tiver o Kindle, esse livro lá na Amazon tá mais barato, tá? Tá bem mais barato do que o livro físico. Se você já entrou na faculdade, a faculdade provavelmente tem alguma biblioteca virtual, biblioteca física ali, que você consegue consultar para ver se tem esse livro lá. Se você não entrou na faculdade e também não quer pagar muito caro por esse livro, eu te aconselho a procurar alguns sites que não são piratas, porque tem uns que não são piratas, que tem esses livros para você baixar em PDF, daí você consegue imprimir ou transferir pro Kindle mesmo. E aí, vamos para a segunda parte, que não são livros essenciais, principalmente nesse período agora, mas eu acho legal você ter para ter conhecimento. O primeiro que eu indico é esse daqui, a Psicologia do Inconsciente. Eu ainda não acabei ele, como vocês podem ver, eu tô na metade praticamente, mas já indico muito ele porque ele diz muito sobre a psicoterapia e psicanálise, é uma coisa que eu gosto bastante e que eu acho legal para todo mundo que tá entrando na faculdade conhecer um pouco mais dessa abordagem, né, da psicologia. Esse daqui é a capa da edição mais antiga. Eu tenho uns livros mais antigos aqui em casa, eu prefiro ler livro mais antigo. Eu não sei se é só impressão minha, mas eu acho que os livros mais antigos aprofundam mais do que os livros atuais. Eu acho que é totalmente impressão minha. O barulho me atrapalhou, mas eu realmente acho que os livros mais antigos aprofundam mais. Eu acho que isso é totalmente, assim, ideia da minha cabeça, mas é a impressão que eu tenho, então eu prefiro ler livros de edições mais antigas. O segundo e último livro que eu indico também é desse mesmo autor, né? É A Prática da Psicologia. Se você for escolher entre um e outro, eu ainda escolheria esse daqui. Até porque eu li ao contrário, eu li primeiro esse para depois ler esse, mas eu acho que o certo seria ler primeiro esse e depois esse. Mas enfim, né, gente? Ele fala sobre a prática da psicoterapia. Então ele vai dando-lhe vários acontecimentos ali, ou inventados, ou histórias reais. Eu não consegui entender ainda se são inventados ou histórias reais, mas de pessoas, de pacientes, e vai desenvolvendo ali uma psicoterapia num livro, meio que isso, é bem interessante pra você ler. E agora vamos entrar na parte daqueles livros que não são necessários, mas eu acho bem legal também ter o conhecimento. São livros mais, tipo assim, a faculdade não vai te pedir nem nada, até porque não são livros teóricos, assim, vamos dizer, é mais pra você entender mesmo, não são livros de autoajuda, é bem legal. O primeiro é esse daqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, esse livro é tão perfeito. Sério, é muito bom esse livro. É mais pra você ler o livro e aplicar na sua vida. Por isso que eu falei que não é uma coisa que a faculdade vai te pedir. Porque, tipo assim, o objetivo da faculdade é te ensinar a teoria da psicanálise, da psicologia, das abordagens da psicologia e fazer com que você entenda e seja um bom profissional. Esses livros, assim, eles são mais pra você ler e colocar em prática na sua vida. O próximo e último também é esse daqui, Mentes Ansiosas. Eu adoro essa autora. Ela já escreveu alguns outros livros também. Não é um livro, como eu falei, que a faculdade vai te pedir. E esse ainda tem algumas partes mais teóricas sobre a ansiedade em si, que você vai aprender na faculdade, mas não é um livro que a faculdade costuma recomendar. Enfim, gente, o próprio título já diz, né? Ele explica as mentes ansiosas, o que se passa na cabeça de uma pessoa ansiosa. Gente, como eu falei pra vocês, eu tô no primeiro período, então ainda tem muita coisa aí pra vir, que eu vou sempre compartilhando aqui com vocês. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal pra poder acompanhar tudo, né? Todo o processo que é a faculdade de psicologia. E, gente, olha só, quem tiver alguma outra indicação de algum livro, ou pra me indicar, ou pra compartilhar mesmo, deixa aqui nos comentários, que eu também adoro receber indicação de livros, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.